quem possa escapar, de quem tem todo poder, de quem no momento tudo faz acontecer. Ele foi quem fez o sol, o universo, a amplidão. As estrelas foram feitas pela sua mão. Ele colocou um limite até onde vem o mar. Daquele lugar não passa, permanece lá. Suas ondas emboladas abrem e voltam aí para obedecer aquele que ele fez surgir. Não há quem consiga dele se livrar. Seus olhos estão em todo lugar. A ele todos os joelhos têm que se dobrar. Nem a terra pode a ele suportar. Derrete, balança, muda de lugar. Não há quem possa resistir à mão de Jeová. A ele não se suborna, não respeita a posição, não se compra com dinheiro por uma razão. Ele é o dono da prata, dono do ouro também. Ninguém pode sequestrá-lo, não teme a ninguém. O seu trono é muito alto, ninguém pode subir lá. Alguém que quis tomá-lo já desceu de lá. E jamais terá remédio para sua transgressão. Ai de quem ofende a Deus e cai em sua mão. Não há quem consiga dele se livrar. Seus olhos estão em todo lugar. A ele todos os joelhos têm que se dobrar. Nem a terra pode a ele suportar. Derrete, balança, muda de lugar. Não há quem possa resistir à mão de Jeová. Não há quem consiga dele se livrar. Seus olhos estão em todo lugar. A ele todos os joelhos têm que se dobrar. Nem a terra pode a ele suportar. Derrete, muda de lugar. Não há como resistir à mão de Jeová. Não há quem possa resistir à mão de Jeová. A paz do Senhor, irmãos, a todos vocês no mundo inteiro. Hoje, irmãos, a gente vai colocar aqui uma pregação sobre o Mar Morto. É necessário, irmãos, que a gente compreenda ao longo do tempo as coisas de Deus para que a gente vá meditando, porque o fim está próximo, irmãos. O fim de tudo está próximo. Nossa morada
será no céu com o Senhor para sempre, e aqueles que duvidaram, aqueles que não creram, aqueles que não querem Jesus, é lamentável falar, meus irmãos, para onde vão. É lamentável. Mas tudo que ocorre, irmãos, é permissão de Deus. Vocês podem observar que quando o Faraó estava negando a Moisés para que o povo de Deus fosse dado liberdade a eles para irem à terra prometida, Faraó, irmão, já estava aceitando Moisés levar o povo de Deus para a terra prometida. Então, meus irmãos, o que acontecia? O que acontecia para que as coisas não fossem levadas a esses acontecimentos? Por que não acontecia, irmãos? Você já percebeu? Você já observou? Por que Faraó voltava com a sua palavra atrás e não deixava o povo de Deus seguir para a terra prometida? Você já percebeu isso? Você pode observar, meu irmão, minha irmã, que Deus endurecia o coração de Faraó e ele não permitia que Moisés levasse o povo de Deus para a terra prometida. Você percebeu, irmãos, que tudo é permissão de Deus agora? Porque muitas vezes você não acredita nas coisas do Senhor, né? Mas Deus endurecia, a Bíblia diz que era Deus que endurecia o coração de Moisés. Porque, irmãos, as coisas de Deus, irmão, nós temos que vir para os caminhos do Senhor. Senão elas vão, sabe, embaraçando. Elas vão se embaraçando ao longo do tempo. Vai se embaraçando, até que as pessoas percam totalmente a fé. E é isso que eu estou hoje aqui, irmãos, mostrando para vocês, que é necessário a gente vir para os caminhos de Deus. Que aí, meus irmãos, não vai ter como a gente ser mal. Faraó, irmãos, ele já não era de Deus. Aí ficou fácil de Deus endurecer o coração dele. Que é tudo, irmãos, tudo é permissão de Deus. Agora tem que ver o porquê disso está acontecendo. Você tem que ver o porquê. Porque se Faraó fosse um homem de Deus, certamente, irmãos, ele não maltrataria, ele não escravizaria o povo do Senhor, porque ele era de Deus. Mas quando a pessoa não é de Deus, irmãos, ela procura sempre escravizar o povo de Deus, procura fazer mal ao povo de Deus, procura fazer tudo de errado contra o povo do Senhor. E aí, o que aconteceu por causa disto? Faraó perdeu o seu único filho. Faraó só tinha um filho. Mas como ele desejou mal ao povo de Deus, aí, irmãos, o negócio veio para cima dele. Você planta mal uma pessoa que não merece, aí o mal cai sobre você. Foi isso que aconteceu com Faraó. Na última praga, ele mesmo desejou a morte do primogênito de Moisés. Ele mesmo desejou.
E aí Moisés falou, olha, pois é todos os teus primogênitos que irão morrer. Porque, irmão, nós não podemos desejar mal a ninguém quando essa pessoa é justa, quando essa pessoa está no caminho do Senhor, quando essa pessoa vive para Deus, abandonou esse mundão, porque o mundão só fede, meu irmão, a condenação. Esse mundão só fede a condenação. E aí o que aconteceu, irmãos? Aí a morte visitou todos os primogênitos, a última praga que Faraó teve que aceitar, porque é Deus, irmão. Deus é Deus, ele manda em tudo, ele faz o que ele quer, irmão. Ninguém pode agir contra Deus, porque senão se quebra mais rápido ainda. Eu prego esse Deus maravilhoso, irmãos. Ele é bom demais. Ele é bom demais, mas você tem que reconhecer que ele é o Deus verdadeiro e não há outro Deus. Você tem que reconhecer que só tem esse Deus e seu Filho, que ele enviou à terra para salvar os pecadores e aqueles que se arrependem, né? Os pecadores arrependidos, para que tenham uma nova vida, uma vida de alegria, né? Porque o povo de Deus é alegre. O povo de Deus não é triste não, irmãos. O povo de Deus é alegre, só que essa alegria, irmãos, ela não está no sorriso da boca. Você tem que observar, irmãos, a alegria de Deus, a alegria do povo de Deus não está no sorriso da boca. A alegria do homem de Deus, do povo de Deus, está no coração. Um coração alegre, irmãos, ele é um coração quebrantado. Ele é um coração, irmãos, disciplinado. Ele é um coração, irmãos, antivaidoso. Ele é um coração, irmãos, quebrantado, cheio de renúncia, mas cheio de amor também, cheio de misericórdia, cheio de perdão e cheio da justiça de Deus. Aí, irmãos, para você falar de um homem de Deus, você tem que orar, irmãos, para Deus falar contigo, porque se você falar mal de um homem de Deus, falar mal, você, irmão, está procurando encrenca para si próprio. A encrenca vem sobre você. E aí, meu irmão, você vai entender como é que funciona. É diferente da vida do céu de glória. Essa terra aqui, esse mundo, o próprio Jesus disse que ele está no maligno, irmãos. Por isso que nós não devemos aceitar o que o mundo quer, porque o mundo está no maligno. Se eu for aceitar o que o mundo quer, eu vou entrar no maligno e eu vou perder minha salvação. Correto, irmãos? Se o mundo está no maligno, o que eu vou ver no mundo? Ora, meus irmãos, só para você ter uma ideia, eu era um fanático por pescaria. Fanático mesmo. Meu hobby principal era a pescaria. E eu abandonei a pescaria. Faz muitos anos que eu abandonei a pescaria. Muitos e muitos anos mesmo. E um dia eu cheguei na casa de meu irmão e ele me chamou para pescaria. Veja bem, e foi ele quem me ganhou para Jesus Cristo. Foi ele quem me ganhou. Eu vim para Jesus Cristo através dele, ele pregou essa palavra para mim e eu vim para Jesus. Então, quando cheguei na casa dele, ele foi e me chamou para pescaria.
Aí eu olhei para ele e digo, meu irmão, tu ainda está com esse negócio de pescaria? Eu aqui, irmão, não estou condenando ninguém porque pesca não, porque eu também fui pescador. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a pescaria, ela faz parte do mundo. Tudo que você inclui as coisas do mundo, a pescaria está no meio. Agora, depende também, irmão, de coisas que muitas vezes a gente não sabe. Tem coisas que a gente não sabe. Por exemplo, eu vou condenar alguém porque eu vejo alguém pescando? Vou condenar alguém? Não. Por que eu não posso condenar ninguém que está pescando? Porque muitos ali, irmãos, estão pescando para adquirir alimentação para comer. É uma necessidade. Quem sou eu para ficar falando mal do pescador? Não. Se o pescador vive da pesca, ele tem que pescar. E não é pecado. Mas eu, irmão, era diferente. Eu ia para a pescaria só para me divertir. Eu ia para passear, para curtir. Aí, irmãos, a Bíblia, ela nos mostra que já é pecado isso. Você ir para uma pescaria para se divertir, para gastar dinheiros à toa, né? Porque esse dinheiro, muitas vezes que eu gastava, irmãos, só para comprar gasolina, eu gastava um valor que daria para comprar uns 30 quilos de peixe. Só com a gasolina e os materiais que a gente levava também, né, para comer. Então, irmãos, a gente, irmãos, precisa ter um senso de justiça que esteja na concordância de Deus, não do mundo. Porque se você tiver com boas intenções em fazer o bem numa pescaria, ou seja, não, eu vou pescar porque eu vou levar, se eu pegar peixe, eu vou levar 1 quilo para fulano de tal, 1 quilo para a senhora, 1 quilo para aquela serva de Deus, 1 quilo para dividir o peixe com todo mundo. Aí, meu irmão, você está com boas intenções, né? Você está com boas intenções de fazer isso, porque você está vendo a fome, meu irmão, né? Não é todo mundo hoje que tem um emprego para bancar uma família, não, irmãos. Então, os peixes estão lá dentro do rio, dentro do mar, dentro do igarapé, e você está pescando para alimentar a sua família. Não é pecado de forma nenhuma, irmãos. O que é pecado, irmãos, o que é pecado é você gastar dinheiro à toa com essas coisas que você não precisa, podendo tirar aquele dinheiro e ajudar a quem está passando fome. Correto, irmãos? Estou falando coisas, irmão, de Deus verdadeiramente. E aí eu não quero que você, irmão, interprete mal. Isso aí é muito conhecimento bíblico que eu tenho, irmãos. Muito conhecimento bíblico. Aí, irmãos, pode acontecer e pode não acontecer algo errado na tua vida. Estou falando isso. Pode acontecer e pode não acontecer algo de mal na tua vida por você estar pescando. Aí, irmão, só Deus é quem sabe o que está acontecendo por detrás daquilo que a gente vê e muitas vezes não sabe, só Deus sabe. Tem coisas que acontecem, irmãos, que só Deus está sabendo. Às vezes você, antes de pescar, falou algo que não devia, aí você foi vitimado no caminho da pescaria. Um acidente, um afogamento, alguma coisa que deu errado
E muitas vezes você vai dizer, poxa, me arrependi de ter ido para ali, ó. Só fui ter prejuízo. Ou alguém morreu, ou alguém se acidentou, ou tive muita tristeza. Não já aconteceu muitas coisas, irmãos, que a gente vê no nosso dia a dia? É por isso, irmãos, geralmente quando se vai para um lugar desses, você sempre abençoa alguém, né, na sua caminhada, na sua saída. Aqui, meu irmão, vou deixar isso aqui para você, vou te ajudar nisso aqui. Você vê uma pessoa te pedindo, dê. Se alguém te pedir, dê. Nunca aborreça alguém quando alguém te pedir. Porque tem pessoas que dizem, vai trabalhar, vagabundo. Chama nomes. Que nem a mensagem do rico e o Lázaro, né? Lázaro estava morrendo de fome e ficava na frente daquela casa do rico, né? Ali, desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, né? E com certeza, irmãos, se você ler essa mensagem direitinho, você vai perceber que aquele rico, ele maltratava o mendigo Lázaro na frente da sua casa. Por quê? Porque, irmãos, a língua daquele homem rico é que padecia no inferno. A língua dele era atormentada, irmãos. E era realmente por causa dos maus tratos que ele dava àquele mendigo Lázaro. Você entendeu, irmãos? Outra coisa, irmão, muito importante a respeito daquela parábola do rico e do mendigo Lázaro, é que você pode observar, irmãos, quando você lê essa parábola, você tem que observar muito, irmãos, essa parábola. Porque a primeira coisa, irmãos, que o pai Abraão disse para aquele homem rico, que ele estava lá, né, no inferno, no Hades. O Hades é o inferno. E ele foi clamar ao pai Abraão, deixe que Lázaro molhe o seu dedo na água e coloque na minha língua, porque é grande o sofrimento. É grande a dor. E você sabe perfeitamente o que foi que o pai Abraão disse para aquele homem rico. O pai Abraão disse a ele, tivestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Hoje, rico, tu estás sendo atormentado e Lázaro consolado. Por quê, irmãos? Eu acabei de falar para vocês. Se alguém pedir, irmão, se tiver, dê. Dê. Você não vai morrer por isso. Por dar uma esmola para alguém que está necessitado. Você vai morrer? Não. Muito pelo contrário. Você morre e deixa tudo no banco. É o contrário. Se você der uma esmola para um pobre necessitado, para uma mulher, para uma viúva, para um órfão necessitado, você está prolongando os dias da tua vida na terra. Você não está tirando um dia sequer da tua vida aqui na terra. Você está aumentando, porque Deus te abençoa. Por quê? Porque você está dando a um pobre necessitado. Então, irmãos, é necessário que você perceba tudo isso para você viver melhor. Este servo de Deus que sou, só desejo o melhor para vocês, para todos. Eu oro até pelos meus inimigos, irmão, porque eu sei que eu tenho inimigos. Eu sei que eu tenho. Eu oro para Deus salvar a eles. Por quê? Porque, irmãos, o crente de Deus, ele ora pelos inimigos, ele não ora para matar ninguém. Quem ora para matar os outros, irmão, não é de Deus, é diabólico.
Você não pode orar de maneira nenhuma para matar ninguém. Nós temos que orar para Deus salvar. Porque você não sabe, meu irmão, o que está acontecendo com essa pessoa. Você não conhece essa pessoa. Você não sabe se essa pessoa tem algum distúrbio psicológico. Você não sabe que essa pessoa sofre de algum problema muito grave. Você também não sabe, meu irmão, que esta pessoa, muitas vezes, está passando necessidade. E muitos, irmãos, muitos choram. Muitos se revoltam. E aí você ainda joga uma palavra de maldição nessa pessoa, você acaba com essa pessoa, meu irmão. Você acaba com essa pessoa. Então, eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que eu tenho inimigos na terra. Agora, esses inimigos que eu adquiri ao longo desses 30 anos que eu vivo para Cristo, é por causa dessa palavra. Você quer que eu pregue uma palavra para mim e para o inferno também? Porque se alguém pregar, irmão, uma palavra que não está na Bíblia, que não é de Deus, colocando pessoas no inferno, é porque você também vai para lá. Se você pregar, você vai também para lá. Porque nós temos que amar os nossos irmãos assim como Jesus nos amou e deu a sua própria vida por nós. Nós temos que amá-los. Outra coisa, aí você diz assim, não, mas isso não entra na minha cabeça, isso eu não aceito, isso eu não faço. Só, meu irmão, que quando você morrer, o lugar que você vai, por causa da tua maldade, você vai pedir misericórdia, irmão. Você vai pedir misericórdia. Porque você vai sofrer demais. E você vai pedir misericórdia. Na hora que você pedir misericórdia, sabe o que o Pai vai dizer para você? Você sabe que o Pai Celestial vai dizer para você? Você não teve misericórdia do teu irmão. Muito pelo contrário, você se enfurecia com teu irmão, ficava bravo, falava mal, não tinha de forma nenhuma, nenhum arrependimento para trazer paz, só violência. E Deus vai dizer, você foi violento, você quer receber agora o amor, depois da morte não tem mais, não tem enquanto você está vivo. Tem enquanto você está vivo. Depois da morte não tem mais, porque nós seremos julgados por aquilo que nós praticamos. Como é que você quer entrar no lugar do bem se você foi mal? E Deus é justo, Ele vai te julgar, porque Ele é justo. E aí, meu irmão, é a mesma coisa, não vá pensar que não seja a mesma coisa, não. É a mesma coisa, só porque o próprio Jesus falou que a nossa carne para nada presta. Por que ele falou isso? Porque nós temos uma alma eterna, irmãos. A nossa alma, irmãos, ela é eterna. A nossa alma é eterna, por isso que ela é julgada. Ou você vai para uma salvação eterna, ou para uma condenação eterna, irmãos. E é a mesma coisa como se você estivesse vivo. Porque Jesus que falou que quando a alma sai do corpo, pode ferir a carne, pode queimar a carne, pode comer a carne, você pode fazer o que você quiser com a carne, a carne para nada presta. A nossa carne, irmão, para nada presta. Mas o que sai de nós é as nossas ações. A nossa alma sai de nós para prestar conta das nossas ações que nós fizemos aqui. Por isso que você tem que perdoar o teu irmão e ajudar ele.
Você tem que ajudar o teu irmão, irmãos. Agora, eu seria hipócrita se eu não ajudasse ninguém. Eu seria hipócrita. Você podia até me chamar de hipócrita. Você é um pregador hipócrita, podia me chamar. Mas, meus irmãos, eu ajudo. Eu ajudo. Já fiquei até sem dinheiro, mas ajudo. Porque senão eu seria hipócrita. Eu não podia nem pregar isso. Mas eu prego porque eu vivo. Glórias a Deus. Aí você pergunta, mas é dízimo, irmão, que você dá? Digo, não. Não é dízimo, não. Eu ajudo aqueles que estão com fome, irmãos, que precisam, que não têm emprego. Não ajudo muito porque eu não posso. Não posso ajudar muito. Mas naquilo que eu posso ajudar, eu vou ajudando, irmãos. Eu vou ajudando. Agora, Deus sabe, né? A gente não pode ajudar todos, que não tem nem para suficientemente, né? Mas aquilo que vai dar para me ajudar, eu vou ajudando. E aí, meu irmão, por que eu ajudo? Porque tem que se cumprir a palavra de Deus. Vinde, bendito de meu Pai. Possui o céu por herança que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Eu estava preso e foste ver-me. Eu estava enfermo e me visitaste. E aí alguém perguntará do Senhor, mas Senhor, quando foi que te vimos assim? Quando vocês fizeram alguma coisa dessas por seus irmãos aqui na terra, não foi a teus irmãos que você fez, foi a mim. Por que Jesus está em nós, irmãos? Jesus tem que estar dentro de nós. Porque nós vamos, irmãos, prestar conta de tudo aquilo que a gente fez diante de Deus. Tudo. Não vá pensar que quando você ajuda um pobre, você vai perder, não. Você não vai perder. Por quê? Porque depois, irmãos, depois que você ajuda, quando você nem bem pensa, chega uma bênção, às vezes 100 vezes mais daquilo que você deu. O problema que está faltando nas pessoas é fé. Não tem fé, como é que vai receber? Você tem que trabalhar pela fé. O que é a fé? É você dar, sem olhar a quem. Você não pode nem julgar ninguém. Você vai dar, alguém te pediu? Pediu. Então dê. Por quê? Porque Deus está vendo. Ah, mas essa pessoa é isso, é aquilo outro, começa a acusar e não dá. Mas Deus está vendo, você está ajudando. Aí eu conheci um homem, é até irmão nosso, né? Muito conhecido. Nosso irmão João Antelmo, né? Que Deus abençoe você, irmão João Antelmo e a sua família, está na sua casa. João Antelmo, o velho homem, era do mundão. E aí, um dia, ele pediu de um pastor dinheiro para comer. O pastor deu. Aí ele foi e comprou droga para usar. Comprou droga. Depois ele voltou lá de novo. Aí o pastor tornou a dar. 3 vezes ele foi lá, o pastor deu e ele voltou a mexer com as drogas. Depois, irmãos, da 3ª vez, ele veio para Jesus. E até hoje serve a Deus, ele e a sua família, né? Quer dizer, se não fosse esse pastor, um homem de Deus, ter feito assim, ele estaria morto hoje, né? Enterrado no cemitério, porque nunca recebeu ajuda de ninguém. Como é que você vai se converter, irmãos, a Cristo, se não tem ninguém para te ajudar? Como é que você vai se converter, se não tem ninguém para te ajudar? É difícil, porque as pessoas já estão fora de si, estão com raiva, muitas vezes revoltada com a vida que leva. E aí você vai, muitas vezes, prega duro, dizer que o cara está no inferno. Não pode, meu irmão.
Você não pode falar que o cara está no inferno. Você vai revoltar essa pessoa cada vez mais. Então, meus irmãos, tem que ter sabedoria para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje não é só chegar e condenar as pessoas, não, meu irmão. Para servir a Deus, não. Não é condenando, não. Não é por esse lado. O que foi que Jesus fez com aquela mulher que estava se prostituindo? Maria Madalena. Estava se prostituindo e o povo todinho com pedra na mão para matá-la. E ela correu, viu Jesus, se ajoelhou nos pés do Senhor Jesus. Né? Cheio de gente para matá-la. Jesus olhou para ele e disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí jogaram as pedras tudo fora e foram embora. E Jesus perguntou dela: Maria, cadê teus acusadores? Ela disse: foram embora, Senhor. E ele disse: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Aí ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quer dizer, se for uma pessoa, irmão, que não conhece a Bíblia, vai ajudar a matar. Estava em prostituição, merece morrer. O que você diz disso? Sabe o que é isso, irmão? Falta de conhecimento bíblico. Jesus é amor, irmão, não pode matar. Tu viu Jesus matando alguém, meu irmão? Você viu Jesus matando alguém, irmão? Ou mandando matar alguém? Você vê o diabo fazer isso. O diabo faz isso. Mas Jesus não. E ele foi e disse: Maria, vá, minha filha, e não peques mais, para que não te suceda coisas piores, porque, meu irmão, eles estavam ansiosos para matá-la. Apedrejado. E era normal isso acontecer em Israel. Prostituição dava morte. A mulher apedrejada do meio da rua se fosse pego. Mas Jesus é bom, meu irmão. Esse Jesus é o que eu sirvo. Foi quem me ensinou a andar nos seus santos caminhos. Agora, nós temos que pregar a verdade, irmão. Ninguém pode pregar mentira para você ir para o inferno, não. Eu jamais vou pregar mentira para você, meu irmão, para ir para o inferno. Porque mentira só dá inferno. Não dá céu, não. Agora, não é melhor ouvir a verdade para que você reconheça teu erro, para que você possa produzir frutos de arrependimento. É através da pregação, meu irmão, que existe a produção de frutos dignos de arrependimento. É através de uma pregação. E é da verdade, não é da mentira. Porque se for da mentira, você vai continuar no erro. Se for da mentira, você vai continuar na prostituição. Se for da mentira, você vai continuar matando. Se for da mentira, você vai continuar roubando. E eu não prego mentira para ninguém, irmãos. Eu prego a verdade para você, deixar Jesus Cristo entrar na tua vida. Quando ele entra, aí ele faz uma mudança total na tua vida, que aqueles que te julgavam vão ficar olhando assim, vai dizer: ele agora é de Deus, ele agora parou de fazer aquilo que ele fazia. É nesse momento, irmãos, que entra a salvação. É quando você se arrepende e não pratica mais. Maria Madalena se tornou uma santa. Ela não praticou mais adultério e ela está salva do paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor. Vamos ouvir o próximo hino? Para a glória de Deus. E já já eu volto para a glória de Deus, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Já já eu volto. Aleluia.
Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Oh, aleluia, 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 irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor para sempre.
Então, irmãos, veja bem. Maria Madalena se tornou uma santa. Ela não praticou mais aquele ato. Se tornou uma santa. Jesus também teve um encontro muito lindo com Zaqueu. Zaqueu era rico. Zaqueu era rico, irmão, mas Deus salvou. Deus salva também o rico. Só que tem um detalhe, né, irmãos? A gente tem que observar o detalhe para o rico ser salvo. Se o homem não observar esse detalhe, irmãos, como é que ele vai entrar? Porque a Bíblia mostra, irmão, tudo o que acontece para a gente ler, observar e praticar. Senão não entra lá, irmãos. Ele estava lá, naquela figueira brava. E Jesus ia passar por ali, ele pegou, subiu naquela figueira. Ele sabia que Jesus ia passar ali. Como ele era baixinho, né? Zaqueu era baixo. Ele jamais poderia ver o mestre, porque o mestre, uma multidão muito grande o acompanhava. Então ele disse, eu vou ter que subir em cima daquela figueira brava para ver Jesus, que eu não conheço ele. Ele queria conhecer Jesus. Aí ele pegou, subiu naquela figueira brava. Era espinhosa a figueira. E ele se pôs lá em cima. Quando Jesus passou, Jesus já sabia de tudo, porque Jesus é Deus, irmão. Jesus já sabia de tudo. Ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. Aí Zaqueu, alegre, satisfeito, muito alegre, queria conhecer o mestre, disse, poxa, olha só, não esperava. Ele não esperava que Jesus fosse chamá-lo. E aí ele desceu depressa e todos ficaram ali, muitas vezes, julgando. Nós não podemos julgar, irmãos. Quem quer Jesus, nós temos é que aplaudir, não julgar. Quem quer Jesus, nós temos que aplaudir. Porque ele está procurando viver na eternidade com Deus, no bem bom. Porque lá no céu é o bem bom celestial para toda a eternidade. Então ele ficou todo contente. E ali Jesus conversou com ele, pregou o evangelho para ele, ele aceitou. E aí Zaqueu foi e disse, Senhor, pois eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Por isso que eu falo para você, meu irmão, tudo tem um porquê na nossa vida. Tudo tem o que está escrito na Bíblia. Nós não podemos fugir disso. E Zaqueu disse, Senhor, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí você pergunta, será que Zaqueu ficou com alguma coisa, irmãos? Faça só essa pergunta para você mesmo, que está nos ouvindo. Será que Zaqueu ficou com alguma coisa? Porque a palavra do Senhor fala em renúncia, né, irmãos? Renúncia. A gente só adquire o espírito se renunciar ao material. O material não caminha, irmão, junto com o espírito. O material não caminha junto. Ou você é do espírito ou é do material, mas não caminha juntos. Por isso que ele diz, buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai o meu reino e a sua justiça. Olha só, Zaqueu buscou o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque ele cometeu justiça, irmão. O que é justiça?
é dividir com quem não tem. Tem pessoas, irmãos, que pregam diferente esse evangelho. Eu não prego a verdade. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu não posso pregar mentira, eu posso? Você, meu irmão, que é pastor, que prega desse jeito, que prega falando que sobre a riqueza que é de Deus, você prega sobre isso. E eu prego, irmão, renúncia disto. Você pensa, por que eu tenho inimigos? É porque não concorda com isso. É lógico que poucos vão concordar. E você não concorda. Até mesmo você que prega não concorda com isso. Mas eu concordo, irmão, sabe por quê? Porque nós não podemos, irmãos, tirar nada, nem um tio da palavra do Senhor, senão nós vamos perder a árvore da vida, né? Nós vamos perder de entrar no céu de glória. Nós vamos perder se nós pregarmos diferente daquilo que Jesus está pregando. E aí Zaqueu disse: Senhor, pois eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Ou seja, se ele estava muito rico e ele granjeou muitos bens materiais ao longo de sua vida, ele teve que devolver 4 vezes mais, irmãos. 4 vezes mais. Se toda a riqueza dele era por causa da corrupção dele, ele teve que devolver 4 vezes mais, ou seja, ele devolveu 4 vezes mais acima do que ele corrompeu, ou seja, ele ficou sem nada, irmão. Zaqueu ficou sem nada. Aí se cumpre essa palavra na palavra do Senhor que diz, aquele que quiser ser meu discípulo e não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Irmão, não é fácil não, meu irmão. Eu vou pregar aqui mentira para depois eu ir para o inferno junto com você. Paciência, meu irmão. Paciência. Aquele que quiser ser meu discípulo e não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem que renunciar tudo. Zaqueu renunciou tudo, meu irmão. Ele ficou sem nada. Ora, imagine você. Se você, vamos supor, tem 100 mil reais. Você pega e dá 50 mil para os pobres. E se você defraudou alguém, você vai ter que devolver 4 vezes mais. Ou seja, a tua riqueza maior é por causa da corrupção, que a corrupção é maior do que o ganho original. A corrupção é bem maior do que o ganho original do teu salário. Como é que tu vai enricar com teu salário, que hoje está tudo caro, só dá para comer, comprar uma casinha, vestir, calçar, e não tem como juntar dinheiro. Não tem. Aí ele teve que devolver 4 vezes mais, ficou sem nada, ainda ficou devendo. Ele ficou sem nada, meu irmão, ainda ficou devendo os outros. Calcule, daí a metade do que você tem. E a riqueza que ele adquiriu ao longo de muitos anos, roubando os outros, roubando. Ou seja, ele estava vivendo debaixo de maldição, irmão. Tudo aquilo que você ganha, que não é seu verdadeiramente, ele vira uma maldição na tua vida. Essa maldição, ela vai acontecer ao longo da tua vida. Você vai ver a maldição acontecer na tua vida, e quando você perceber isso, muitas vezes você já está velho demais, já não tem mais nada, e muitas vezes, irmãos, você ainda se arrepende. Tem uns que não se arrependem, não.
mas tem outros que se arrependem, porque percebe o erro que cometeu. Muita gente está errando nesse mundo, irmãos, só vai perceber o seu erro daqui quando estiver na velhice, que estiver sofrendo. Porque, irmãos, esse dinheiro, irmão, é amaldiçoado. Todo o dinheiro que você ganha ilicitamente, ele é amaldiçoado, ele vai fazer um bicho, ele vai fazer uma desgraça na tua vida. Não vai ter alegria, só vai ter tristeza. Esse dinheiro ele vai se transformar em tristeza na tua vida, porque ele é maldito. Você adquiriu na ilicitude, na corrupção. Aí você vai começar a sofrer. Aí você vai chegar uma hora que vai reconhecer teu erro, vai pedir perdão de Deus e vai se arrepender e você será salvo. Mas você não pense que esse dinheiro vai te trazer alegria, não. Vai te trazer tristeza, porque ele é um dinheiro amaldiçoado. Você está ganhando na ilicitude. Você não está ganhando no seu... Aí vira maldição. Aí você cai na maldição. Aí, irmãos, essa maldição, ela vem de várias maneiras. Preste atenção, que eu gosto de explicar bem direitinho, porque Deus me deu o conhecimento da Bíblia. Foi Ele quem fez o homem, quem fez a mulher. E quem fez todas as coisas foi Deus. E eu aprendi com Ele. No decorrer do tempo, você vai ver as maldições sendo realizadas na tua vida. E é só choro, irmão. É só choro, tristeza. Porque dinheiro amaldiçoado não presta para se viver, porque ele produz maldição na família toda, não é só em você. Porque você joga teu sangue nos teus filhos, você joga teu sangue nos teus netos, você joga teu sangue nos teus bisnetos, você joga teu sangue nos teus tataranetos. E aí, meu irmão, essa maldição ela vai se incorporando na tua família ao longo do tempo e você vai vendo as destruições causando. Você vai ver, você vai contemplar essas maldições acontecendo na tua vida e na da tua família. Dinheiro amaldiçoado, não pegue, meu irmão. Você quer um conselho bom? Não pegue dinheiro amaldiçoado, que você vai chorar depois. Você se alegra agora e mais tarde você vai sofrer. Por quê, irmãos? Porque nós temos que pensar, irmãos, também no futuro, não é só no presente. Todo presente que você acha bom, acha alegre, você sorri, você se sente com aquele maior prazer da tua vida, você se sente formidável com aquele dinheiro. Só, irmãos, que nós temos que pensar no futuro. No futuro, o que vai acontecer por causa desse dinheiro? Porque por causa desse dinheiro você pode ter feito coisas que vai atrapalhar a vida da tua família lá na frente, até a tua. Você vai se transportar de um lugar para outro por causa desse dinheiro maldito. Agora, quando é bendito, irmão, quando Deus abençoa, é para filhos, é para netos, é para bisnetos, é para tataranetos e assim por diante. São 1000 famílias, mil gerações que Deus abençoa quando você é de Deus, quando você pratica o bem, quando você pratica justiça de verdade. É para teus filhos, neto, bisneto, tataraneto e para 1000 gerações, diz o Senhor Jesus na Bíblia. Eu não prego nada de mim. Diz o Senhor Jesus que as bênçãos, elas vêm sem medida durante 1000 gerações para aqueles que guardam a palavra do Senhor, para aqueles que honram a Deus. Mas para aqueles que vivem debaixo de maldição, irmão, você vê, muitos morrem cedo, muitos perdem muitas coisas que você já sabe por causa disso. Você está me ouvindo aqui, mas Deus já está te mostrando outras coisas que você já está... Irmão, e não tem como evitar isso. Não tem como evitar.
Aí você diz, mas pregador, como é que não dá para evitar isso? É fácil, meu irmão. É fácil. Davi cobiçou uma mulher que não era dele, mulher casada. Teve que mandar matar o marido dela, que era Urias. E o nome dela era Betseba. E o dele era Urias. E aí aconteceu que ele queria ficar com ela e mandou ele lá para frente do exército para guerrear com outro país, e foi o primeiro a ser morto. Mataram ele. Ele foi colocado na frente, meu irmão, da batalha, e morreu. Aí ele ficou com a mulher. Aí o profeta, irmãos, cheio de sabedoria, que Deus dá sabedoria para o homem. Deus dá sabedoria para o homem, viu, irmão? Deus dá sabedoria para o homem. Aí o profeta foi lá e disse, olha, tinha um homem que tinha 1000 ovelhas e tinha um que tinha apenas uma ovelha. O profeta falou para o rei Davi. E aquele que tinha 1000 ovelhas não se contentou e mandou matar o que tinha apenas uma ovelha. O que você faria com um homem desse? Profeta perguntando do rei, o que você faria com um homem desse? Que tinha 1000 ovelhas e mandou matar aquele que só tinha uma ovelha. Aí o rei Davi levantou-se do trono e disse, esse homem é digno de morte. E o profeta disse, esse homem, Davi, é você. Aí, irmãos, até o homem cair a ficha, ele percebeu que era ele mesmo. Caiu a ficha. E aí, irmãos, o que aconteceu? Por causa disso, Deus visitou a iniquidade do pai nos filhos, está escrito. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que lhe aborrecem. E faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que lhe amam e guardam seus mandamentos. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Davi teve a sua filha estuprada, chamada Tamar, e teve os seus 2 filhos mortos, assassinados. Absalão e Aminon. 2 filhos de Davi, Absalão e Aminon. Todos os 2 foram assassinados. E Tamar foi estuprada. O estupro de Tamar, irmãos, que era filha de Davi, deu-se por causa do desejo a uma mulher casada. Ele desejou e mandou buscar. Praticamente ele estuprou, porque ela era mulher de Urias. Era mulher de Urias. Só que ele era rei. Você sabe como é que é rei? Quer mandar em tudo, né? Quer mandar em tudo. Mas aí ele pagou o preço. Você quer também pagar o preço pela sua maldade, meu irmão, minha irmã? Você quer pagar o preço pela sua maldade? E você, irmã, pela sua maldade, você quer pagar o preço? Você não quer, né? Mas se você fizer tal coisa, vai acontecer, irmão. Deus está lá no céu vendo tudo. Deus vê tudo, irmão. Não tem quem escape não, irmão. E aí, irmãos, voltando lá para Zaqueu. Aí Zaqueu pegou, desceu da figueira brava e teve esse encontro com Jesus. Jesus pregou o evangelho para ele. E ele chegou para Jesus e disse, Senhor, pois eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que Jesus disse para ele, irmãos? Zaqueu, hoje entrou salvação na tua casa. Por quê, irmãos?
entrou o Espírito Santo de Deus dentro do coração de Zaqueu, irmão. O Espírito Santo de Deus entrou dentro de Zaqueu e a Bíblia diz que ele, a partir dali, se tornou uma nova criatura, um filho de Deus, por adoção. Porque nós somos filhos por adoção, né, irmãos? Nós somos adotivos, filhos adotivos. Aí Jesus disse: hoje entrou salvação, Zaqueu, na tua casa, porque eu vejo que tu és um homem descendente de Abraão na fé. Porque já Deus, irmãos, tem um plano com toda a descendência de Abraão. Tanto dos filhos de Isaac, quanto aos filhos de Ismael, né? Deus tem um plano. E aí ele disse que os filhos da fé seriam como as estrelas do céu e a areia do mar. Porque, irmãos, há duas descendências na terra. A descendência de Isaac e a descendência de Ismael, né? E Jesus veio para todos, para salvar a todos, porque quando Jesus chegou, Israel, que era a descendência de Isaac, Israel era da descendência de Isaac. Jesus veio só para eles. Mas aí o que aconteceu, irmão? Eles não receberam, não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditaram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Porque eles esperavam Jesus para dar coisas boas nessa terra, irmão. Aqui tudo é passageiro, até mesmo nós somos passageiros. Por que Deus ia dar coisa boa para nós numa pequena passagem? Se tudo é passageiro, tudo se acaba, tudo envelhece, tudo chega ao fim. Para que Deus ia dar o bom e o melhor para nós passageiramente? Quem faz isso é o diabo. O diabo é que dá para as pessoas passageiramente, para ter a sua alma levada ao inferno. O diabo faz isso. E o descendente de Isaac, que também era descendente de Abraão, porque Isaac era filho de Abraão, e Ismael também era filho de Abraão. Todos os dois eram filhos de Abraão. Só que quando Jesus veio para os seus, que era a descendência de Isaac, ele veio para os seus não receberam, não quiseram Jesus de jeito nenhum, negaram. Aí Jesus foi, nomeou Paulo, escolheu Paulo, o apóstolo Paulo, para pregar para nós, irmão, para os gentios, que somos nós, para os pecadores. Aí a salvação foi estendida também para nós, porque só quem tinha salvação era o povo judeu. Como o povo judeu não aceitou Jesus, aí o povo pecador, povo gentil, aceitou Jesus. Aí a salvação veio também para nós que estávamos fora. Nós não tínhamos direito de salvação. Só quem tinha direito era o povo judeu. Aí por eles ter negado, aí foi estendida a salvação para os pecadores e aos gentios, que somos nós. Mediante o quê? O arrependimento. Você tem que vir para Jesus através do arrependimento. Porque esse povo não se arrependia, irmão, um povo mau. Não se arrependia de jeito nenhum. Aí Jesus veio mostrando, ó, o caminho da salvação. É lindo o caminho da salvação. Por isso, meu irmão, eu te chamo, vem para Cristo. Jesus continua te esperando com os braços abertos. Aceite Ele e você vai ver, irmãos, o reino do Senhor para toda a eternidade,
na alegria, na paz e no gozo. Você quer coisa melhor do que essa? Gozo, paz e alegria, irmão, na tua vida para toda a eternidade. Então, venha para Cristo, dê um passo para Jesus e você verá a glória de Deus. Tá bom, irmãos? Vamos ouvir o último hino e já já a gente retorna, tá, irmãos? Vamos ouvir aqui o último hino para a glória de Deus. Já já a gente volta, tá, irmão? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Ouça. Parece até que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando hino e o abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo pra ele também vai falar: contempla esta linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel arcanjo regendo o coral, todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Aleluia, 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 no coral vamos cantar. Aleluia, aleluia.
Meus amados irmãos, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos vocês que tiveram essa paciência de ouvir, né? Porque nem todos têm paciência de ouvir a palavra do Senhor. E no próximo vídeo nós vamos colocar aqui uma pregação do Mar Morto, que não deu tempo, tá, irmãos? Não deu tempo de pregar no Mar Morto por causa do nosso tempo, que já está chegando ao fim, tá? Mas fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês na paz do Senhor, e até o próximo vídeo do Mar Morto, tá bom, irmãos? Amém? Fiquem na paz, amém. Fiquem na paz.